Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a parte de operação básica da estação total DC407 usando os códigos para o processo semi-automatizado. Este é o modelo de estação que nós temos no laboratório de topografia. Bom, a tela da estação vocês já viram em outros vídeos, mas ela é composta por esses elementos, a área principal, os botões que nós vamos utilizar e os botões de função. Quando vocês instalarem o equipamento em campo, pelo procedimento que vocês já viram com o professor Caio nos vídeos de instalação de equipamento, vocês vão ter esta tela que aparece aqui em frente a vocês. São 4 telas de medição, a tela normalmente que vai aparecer é essa daqui. Para fazer o processo semi-automatizado, nós vamos usar um programa que está gravado na memória da estação. Então vocês vão apertar Menu, aparecerá esta tela. Aí vocês vão selecionar Progr, de programas, apertando o botão F1 que está aqui logo abaixo de Progr. Quando vocês pressionam aquele botão, vai aparecer esta tela agora. Nós vamos usar o programa Topografia, ou seja, nós novamente vamos apertar o F1 para selecionar Topografia. Aí então ele mostrará esta tela para nós, onde nós teremos que efetuar essas 3 etapas: define obra, define estação e define orientação, para iniciar o processo de coleta de dados em campo. Então primeiro vamos no F1, define obra. Nós vamos inserir o nome da obra que nós vamos executar. Nesse caso aqui, a nossa obra vai ser Equipe 02 e vamos clicar aqui. Já vamos aprendendo em conjunto com a operação da estação o que acontece no arquivo. Nós vamos usar os arquivos no padrão posição, que é um padrão particular do programa de processamento que nós usamos. Então é importante que vocês aprendam para que depois vocês possam verificar esse arquivo, se vocês cometeram algum erro ou se está faltando alguma leitura e coisas parecidas. Quando vocês criam a obra, ele vai gravar esta linha inteira aqui, um conjunto de caracteres, no arquivo de vocês. E vai aparecer aqui a obra que vocês digitaram, o operador, a data, a hora, o instrumento e o número de série do instrumento. Ok? Feita a definição de obra, nós vamos apertar F2 e vamos definir a estação. O que é definir a estação? Definir a estação é dizer, informar ao programa qual é o ponto que eu estou ocupado. Então a primeira coisa que nós temos que dizer é qual é o nome da estação. Então vamos colocar aqui nome P1. Importante, P1 é uma coisa, P01 é outra coisa, P maiúsculo 1 é outra coisa e P minúsculo 1 é outra coisa. Cuidado com isso, ele faz diferenciação das letras e da sequência das letras. A gente vai dizer, nós estamos no ponto P1 e vamos depois selecionar o F4 aqui para digitar as coordenadas E, NH ou X, Y e Z. Como é que nós vamos digitar valores alfanuméricos nesta estação? Calma que nós vamos ver. Então, por exemplo, nós vamos definir aquele nome da estação. A gente vai clicar aqui em entrar, ele vai apagar o campo que está ali e vai deixar o campo aberto para que você digite o nome da estação. O que aparece aqui embaixo nos menus são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ponto, espaço e uma seta para baixo. Se vocês apertarem a seta para baixo, ele aparece a próxima lista desse menu e que vocês podem ver que são as letras A, B, C e assim por diante. Então vamos digitar P1 do nosso ponto estação P1. Nós vamos clicar no F2 para acionar o menu PQRS. Aí a gente aperta o P, ele vai escrever o P. Vamos com esta seta alternando os campos até aparecer as indicações numéricas. Selecionamos 1, 2, 3, 4 e adicionamos o valor P1. Depois que estiver pronto, nós vamos dar simplesmente Enter. Se eu quisesse sair, daria o Escape. O Enter é esta tecla que está aqui no teclado da estação total. E aí nós temos o nome da estação, P1. Está aqui. Para entrar as coordenadas, clicamos em NA
e vamos fornecer o valor dessas coordenadas. Neste caso do levantamento, nós não conhecemos estas coordenadas. Então nós vamos deixar os valores todos como zero, porque isso vai ser posteriormente alterado com o cálculo da poligonal. Então deixem todos esses valores iguais a zero. Aí ele vai perguntar qual é a altura do instrumento. Vocês devem medir a altura do instrumento com uma trena, com muito cuidado, e inserir essa altura do instrumento. O que vai acontecer no arquivo depois que você termina essa etapa? Ele vai dizer que você está na estação P1, a altura do instrumento é 1,40 m e as coordenadas deste ponto são 0, 0 e 0. Então já temos duas linhas em nosso arquivo. Próxima etapa, nós vamos fazer a orientação. Precisa de uma orientação. A orientação pode ser feita de duas formas, por azimuth ou por coordenadas. Se você conhece as coordenadas do ponto ocupado e de um ponto de ré, ou de um ponto de levante, ou de qualquer outro ponto, você pode orientar pelas coordenadas. Ou se você conhece um azimuth de uma direção, você pode orientar por esse azimuth. Nesse caso, nós estamos fazendo o levantamento topográfico inicial, então nós não conhecemos nem coordenadas, nem azimuth ainda. Então nós vamos optar por F1, por azimuth, e vamos deixar o valor do azimuth igual a zero. Nesse instante, é muito importante que vocês façam a pontaria ao ponto de ré de vocês. Nesse caso aqui, nós vamos usar o ponto de ré. E esse ponto de ré vai ser, no caso do exemplo de vocês, uma poligonal hipotética de 5 pontos, o ponto P5. Nós devemos informar o nome do ponto e fazer a pontaria a este ponto. Vamos informar também a altura do prisma neste menu. Então, 1,50 m. Depois que você já estiver colimado com a pontaria realizada no teu ponto de ré, você vai pressionar ALL. O botão ALL, ele vai medir e vai gravar. O que vai acontecer no arquivo? Ele vai escrever aqui, meu ponto de ré é o ponto P5, o azimuth de ré é 0, ele não usou coordenadas, e coloca a data e a hora também em todas as suas observações. Estabelecido essas três etapas, nós podemos iniciar os nossos trabalhos de coleta de dados em campo. Então você já pode observar aqui que o menu trocou de nome, ele ficou topografia aqui em cima, ao contrário daquele medição que nós vimos no início. E ele habilitou uma área de códigos que não estava anteriormente habilitada. Então esta área aqui será utilizada para digitar os valores dos códigos dos pontos. Então vamos supor que nós vamos fazer isso daqui, ó. 3 séries, estação ocupada P1, ré P5 e vante P2. Como é que nós faríamos isso? Primeira coisa, sempre que a gente está trabalhando com código, antes de medir, eu tenho que informar o código. Então nós vamos aqui na tela, vamos clicar no botão código, o F3 embaixo. Se nós já gravamos a lista de código, conforme nós vimos anteriormente, essa lista vai estar na memória do equipamento. Então nós podemos usar aquele joystick que nós temos na lateral e usar os botões esquerda e direita para selecionar até a hora que apareça o nome do código que nós queremos. Nesse caso aqui, ré. Posso também digitar aqui para buscar e ele vai automático, mas vamos usar esses dois botões. Apareceu o código que eu quero, eu vou pressionar OK. Quando eu pressiono OK, o que ele faz? Ele vai gravar no meu arquivo aqui agora, esta linha aqui, colocando o código e o valor do código, e os outros campos todos em branco efetivamente. Ao vocês observarem aqui na tela, vocês já veem que ele já tem o código ré. Mas nós temos também que alterar a identificação deste ponto que ele vai fazer a pontaria. Esse IDPT é a identificação do ponto. Não é o ponto A1, é o ponto P5. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar neste campo e alterar o nome para P5. Feito isso, nós vamos simplesmente pressionar o botão. O que acontece no arquivo? Então, na hora que nós fazemos a pontaria, fazemos a colimação e pressionamos o botão ALL, ele vai gravar os dados das observações. O ângulo horizontal está zerado nessa direção de ré, o ângulo vertical, distância inclinada e assim por diante.
E aqui, quando vocês fazem a leitura, ele já incrementa automaticamente o número do ponto. Era P5, ele passa para P6. Mas não é o ponto P6. Eu posso fazer novamente a pontaria no ponto 5, agora invertida. Então eu tenho que alterar isso daí e fazer esta correção. Importante, quando a gente faz um trabalho de topografia, uma série de observação, o ideal é que seja feito PD na Ré, PD na Avante, tomba o equipamento, PI na Avante, PI na Ré. No caso de vocês, como vocês estão iniciando e aprendendo, nós recomendamos que vocês façam PD e PI na Ré, PD e PI na Avante. Isso é apenas para o aprendizado de vocês. Não façam isso na vida prática de vocês. Usem a sequência correta. PD, PD, tomba, PI, PI, ok? E algumas dicas para vocês antes de vocês irem para campo. Limpem a memória, senão vocês vão chegar em campo, a memória está lotada, vocês não sabem o que vocês apagaram ou não. Cada trabalho que vocês forem para campo, retornou para o escritório, descarreguem os dados, tá? Não esqueçam que às vezes vocês têm que mudar a altura do prisma em campo. Não esqueçam de alterar no equipamento isso também. Para facilitar a busca de vocês, coloquem os códigos de forma em ordem alfabética. Utilizem códigos que sejam fáceis de você identificar o que são em campo. Se durante o levantamento tiver algum código que vocês não têm na lista, criem, não tem problema. Observe sempre se ele está incrementando aquele número, o ID do ponto, pois assim você sabe se ele está gravando. Às vezes o que acontece muito é você esquecer de gravar os dados. Como assim? Ao invés de dar all, que mede e grava, você simplesmente pressiona dist. E nesse dist ele só mede a distância, mas não grava os dados. Muito cuidado com isso. Evite ficar mudando de código constantemente. Com a prática isso é rápido, mas no início demora muito. Então, coloquei o código árvore, faça as árvores mais próximas e assim por diante. Novamente, descarregue os dados tão logo chegar ao escritório. Organize os nomes dos arquivos para não virar uma confusão. E sempre associe o número do ponto que vocês têm ali na tela da estação com o croquis que vocês têm efetivamente. Não se esqueça de um código para a representação do relevo. Antes de ir para campo, verifique o equipamento, se está tudo certo com os códigos. Vocês podem editar o arquivo para verificar possíveis erros depois que você descarrega. Nunca criem observações. Faltou uma medida, vai ter que voltar para campo. Na dúvida, sempre meçam a mais, tá? E quando o levantamento for realizado em várias etapas, vocês podem finalmente montar um arquivo único com os dados da caderneta, tendo uma caderneta. O download desses arquivos da estação para um local de armazenamento. No caso, vocês vão, na prática de vocês, coletar os dados em campo, aí vão retornar ao laboratório de topografia e lá vão descarregar as observações. Essas observações vão ser armazenadas online. Não é possível usar pendrive no laboratório por questões de problemas de vírus e coisas que vocês bem conhecem. Então os arquivos de vocês ficarão online armazenados para que vocês possam depois acessá-los e processá-los. Veremos como é feito esse processo agora. A conexão da estação será feita através de um cabo específico. Observe que ele apresenta travas na sua parte superior. A estação deverá ser fixada à mesa com auxílio de um canhão para que não ocorra nenhum problema de derrubar a estação durante o procedimento. Uma vez fixada a estação, nós vamos inserir o cabo na saída digital do equipamento. Ele vai ter uma guia representada por um círculo vermelho que deve ser conectada justamente onde está apresentado o mesmo círculo vermelho na estação. Após isso, abriremos o programa Posição, vamos em Comunicação e fazer a conexão com a nossa estação total. Se tudo ocorrer de forma correta, ele apresentará os arquivos que estão na memória da estação e nós vamos selecionar o arquivo desejado
e fazer o download deste arquivo. Antes de retirar o cabo, devemos desligar a estação. Observem que ela ligará novamente após a retirada do cabo. Não devemos esquecer de desligar novamente e posteriormente guardar o nosso equipamento na caixa. E agora veremos como são as demais observações armazenadas dentro deste arquivo. Dentro do método semi-automatizado, nós vimos que o programa vai entender todas as observações que nós fizemos e montar a caderneta de forma automática. Mas para isso ele deve seguir algumas regras. Nós vamos ver esta formatação do arquivo um pouco agora. Para vocês entenderem um pouco do arquivo, eu separei aqui algumas linhas e identifiquei os elementos que representam os dados. Então o HZ vai ser o ângulo horizontal, 359 graus, 59 minutos, 59 segundos. O VT, ângulo vertical, DI, distância inclinada, HP, altura do prisma. PPM é o valor de PPM, da correção de PPM que está sendo utilizado. E aqui nós temos as coordenadas x, y, z, o, e, n e h. Olhando mais de perto agora aqui, vendo a questão da execução das séries, então vocês podem ver estacionado ponto 01, ré.p1. Vejam, 01 é diferente de P1, ok? Aí ele fez ré em P1, vante em P2, ré em P1, vante em P2. Novamente, nunca, jamais criem observações. Faltou alguma coisa, volta para campo para medir. Não crie observações, tá? Isto é extremamente incorreto. Alguns problemas que podem acontecer no arquivo quando vocês forem editar para tirar alguns elementos que vocês gravaram a mais, por exemplo. É acontecer de estar o nome aqui errado, por exemplo. Era para ser P1 aqui, por algum motivo gravaram P3A. Aí vocês vão dar um backspace e vão apagar o A e o 3. Ele vai desalinhar aqui esta linha que está aqui logo em seguida. Isso vai dar problema na hora do processamento. Então a gente tem que tomar um cuidado com o correto alinhamento dessas observações. Aqui mais um exemplo, vocês podem ver a obra grupo 3, ele estacionou no ponto P1 e fez a ré num ponto chamado PQT1. As próximas observações são referentes a uma observação de ré, vocês podem ver pelo ângulo horizontal aqui. Então ele esqueceu de gravar o código de ré e alterar a numeração dos pontos. Aqui outro exemplo muito comum de erro. Como o equipamento incrementa automaticamente o valor da identificação do ponto, o observador ou observadora não tomou cuidado de alterar o nome do ponto quando fez a segunda leitura em PI no ponto de ré. Então ele incrementou automaticamente de P4 para P5. Aqui nós teríamos que editar e mudar para P4. A mesma coisa de vante, nós teríamos que alterar isso aqui e mudar para P2. Desta forma, como está aqui embaixo, ficando o arquivo desta maneira correta. Outro exemplo, nós temos a falta de gravação de alguma coisa. Então nós temos aqui o código de ré, e se a gente está fazendo série, a gente espera um PD e um PI. Nesse caso destacado para vocês, só existe uma pontaria em ré em posição direta, não tem a posição invertida em ré. Então você já identifica esse problema observando que faltou esta medição que está aqui. Imagine agora que vocês fizeram somente essa pontaria em PD e depois fizeram PD e PI na vante. E lembrou que não fez a PI. Simplesmente chame o código de ré novamente e façam a leitura em PI. Isto tem como depois nós alterarmos. Na dúvida, meça duas vezes. E aqui nós temos duplicidade de leituras. Então se vocês observarem aqui, ele fez uma vante, só que ele não fez PI.
ele repetiu a PD. Por quê? Porque os valores do ângulo estão praticamente iguais e ainda tem um erro aqui de observação, que tem mais de 1 minuto de diferença. Então ele deve ter esbarrado na estação e feito a leitura de forma duplicada. Deve ser apagada do arquivo. Vamos a outro exemplo. Observem aqui que faltou o código Devant, ele fez rep1, rep1, ele duplicou o código, não tem problema, mas faltou o código Devant e fez 2 vezes a API Navant. Novamente, melhor fazer a mais do que a menos. Aí novamente faltou o código de ré. E aqui fez a duplicidade do código, vant, ré de novo. Não vai dar problema na hora de eu executar o programa, na hora do programa fazer a leitura, mas demora mais tempo porque você tem que ficar invertendo ou chamando essa codificação a todo momento. E aqui tem uma observação desnecessária, pois ele já tinha concluído efetivamente a série de observação. Aqui seria o mesmo arquivo que vocês viram no slide anterior, corrigido, pronto para ser inserido dentro do programa para processamento. Uma coisa importante que vocês vão observar aqui, ó, cada vez que vocês criam um arquivo na estação e armazenam dados nesse arquivo, quando vocês terminam o processo de armazenamento, ele vai colocar um end of file aqui. Isso identifica o fim do arquivo. Se eu tiver 4 dias de observação, vou ter 4 arquivos com EOF. Quando eu for juntar esses arquivos, e o que significa juntar os arquivos? É copiar o próximo arquivo na sequência deste daqui, sem esta linha de obra, apenas da estação para baixo. Eu tenho que apagar este EOF e copiar imediatamente abaixo. E deixar somente o EOF, end of file, no final do arquivo, já com todas as observações coladas e montadas. Mais um exemplo de erro, agora repetiu o código de ré, ou repetiu a leitura de reta aqui. Aí aparentemente achou que isso aqui tudo não estava correto, esse começo, ele começa de novo, observe que estação P01, ré P05, ele começa, estação P01, ré P05 e começa a fazer tudo. Mas esquece de terminar as séries aqui, porque você vê que aqui só tem uma observação em pontaria direta e faltou a pontaria em posição inversa. Os dados armazenados online, já descarreguei no laboratório de topografia. Agora o que nós temos que fazer? Temos que alimentar o programa com aqueles dados. Então para isso nós vamos no Latim, Laboratório de Topografia Informatizado. Aqui temos o programa a ser utilizado para o cálculo dos dados topográficos. Então vocês descarregaram os dados no LabTopo, esse arquivo foi salvo nas nuvens. Aí agora vocês vão ao Laboratório de Topografia Informatizada fazer o processamento desses dados. Então após abrir o programa, nós vamos neste botão de comunicação. Vamos escolher um modelo de estação total que nós vamos trabalhar, neste caso uma Leica. O formato do arquivo é o TCL e a gente vem aqui montar caderneta. Vamos escolher o arquivo. Ele já faz uma análise nesse arquivo e verifica se teve algum erro ou não. Mando converter, ele converterá para uma extensão .cad de caderneta. Salvar. Fecho a janela. Eu já posso fazer o cálculo, mas antes eu tenho que fornecer os dados de início. Observem que ele já identificou automaticamente que é uma poligonal fechada a sequência dos pontos. Vou fornecer as coordenadas do ponto de partida, coordenadas arbitrárias somente para mostrar para vocês. Vou gravar isso aqui e vou mandar calcular a poligonal. Ele já calculou e ajustou a poligonal. Agora, a partir dessa poligonal, vamos calcular as irradiações. Pronto, as irradiações também estão calculadas. E já podemos ver o croquis com todos os pontos que foram medidos, bem como com a poligonal representada. Basta agora a gente inserir isso aqui no AutoCAD
para que possamos fazer o nosso desenho. Tudo isso em menos de 1 minuto. Vamos observar algumas coisas interessantes aqui. Nós podemos ver toda a nossa caderneta, está toda aqui. Então, observem que ela já está organizada de acordo com os códigos que nós fizemos, já identifica cada leitura a que se refere essa leitura que está aqui. Então vocês podem observar já o uso dos códigos, estação, árvore e assim por diante, para a identificação do que se refere cada uma das minhas observações. Também podemos ver relatórios dos nossos trabalhos. Então podemos ver relatório da caderneta, com todas as nossas observações. Aqui vocês podem ver os valores de cada uma das séries. Então observem os valores medidos para as séries. Ele vai usar o valor médio, logicamente, no final, e as irradiações executadas. Podemos ver também os dados da poligonal, do cálculo da poligonal, aqui neste relatório. Então nós temos os valores médios calculados para o ângulo horizontal, as distâncias médias, os valores do azimute e os cálculos efetuados, bem como os erros de fechamento aqui. E também os valores das coordenadas irradiadas. Então nós temos aqui para cada uma das radiações a estação, o ponto visado e as suas coordenadas x, y e z. Todas elas mostradas aqui. Calculamos as coordenadas, temos o croquis da área, vamos pegar esses dois elementos novamente no latim e vamos gerar o nosso desenho final. Ao instalar o programa de processamento de dados topográficos, ele criará um menu dentro do sistema AutoCAD. A partir deste menu que nós temos aqui, nós vamos em ponto e vamos importar os pontos. Aparecerá uma tela, nós vamos buscar o nosso arquivo, nesse caso ele está aqui, mando abrir. Vou pedir que ele importe todos os dados poligonais e radiações e criar layer por descrição. Dou um OK. E ele faz o processamento e os dados foram todos lançados dentro da tela do programa, conforme vocês veem aqui. Vocês podem observar aqui nos layers que ele já vai criar automaticamente um layer para cada um dos códigos que nós vimos ou que nós definimos no nosso processamento. Então, por exemplo, vou alterar aqui a cor do código árvore e vou alterar a cor da poligonal. Vamos voltar aqui que ele não trocou. Ok. Fecho aqui. Vocês já podem ver que ele já mostrou todos os elementos nas cores que nós definimos. Também podemos ver informações sobre cada um desses pontos. Por exemplo, eu posso vir aqui e tem uma opção dentro desse menu aqui que é rotular. Então vou rotular todos os pontos, vou selecionar todos. Aí ele vai perguntar se eu quero adicionar o rótulo. Por exemplo, agora eu quero que ele coloque o nome dos pontos. Aqui eu já tenho identificado o nome dos pontos, no caso o número que nós atribuímos. Isso facilita o processo na hora que nós formos fazer o nosso desenho final. Basta agora simplesmente terminar o desenho conforme vocês já viram na parte de topografia 1 de desenho topográfico. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato.
próxima aula.